Oi, galera, boa noite. Segunda, estou aqui gravando para vocês mais um dia. E ontem eu assisti aquela série Tremembé, maratonei um dia. E uma série muito pesada, né? Inclusive, nem recomendo se a pessoa, sei lá, não tiver muito afim, porque é muitas histórias densas e complicadas e gera na gente diversas emoções, né? Então, basicamente, Tremembé é uma prisão em São Paulo, conhecida como a prisão dos famosos, e por um momento ficaram presos, né, várias personalidades famosas no mundo do crime, né? Então, a Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, isso no pavilhão das mulheres, né? E no dos homens, né, Roger Abdelmassar, aquele médico, nem sei se eu falei certo sobre o nome dele, os Cravinhos, né, que foram os comparsas da Suzane, e o Nardoni, tá? O Alexandre Nardoni, enfim, vários personagens de crimes horrorosos e horrendos, né? E o que eu achei incrível dessa série é que é um ambiente de, assim, que demonstrou ser muita confusão, muita briga de ego, parecia que colocou um bando de animais juntos, assim, animais que falam, né? Existem algumas personalidades dentre eles que se destacam por uma inteligência um pouco mais superior, que tem uma facilidade de não demonstrar as emoções à flor da pele, no caso da Suzane, por exemplo. E já existem aqueles que a emoção tá muito à flor da pele, como no caso da Jatobá, Ana Carolina Jatobá, que aí mostra que qualquer coisa ela ficava muito irritada. E nesse caso, a Suzane von Richthofen, com a sua frieza, conseguia falar: para, não se irrite por pequenas coisas, né? E isso me deixou muito a pensar, assim, como que nós lidamos com as emoções. E que todas aquelas pessoas provavelmente estão ali por terem se deixado levar por emoções densas, né? Eu não tô querendo dizer que emoção é uma coisa errada, não. A emoção, ela faz parte do nosso ser humano. Mas existe a emoção da raiva, existe a emoção da inveja, existe a emoção do ódio. E que isso, né, se você se deixa... Todos nós temos. Pelo amor de Deus, né? Tipo, todo mundo aqui tem essas emoções, alguns em uma quantidade menor, outros em uma quantidade maior. Depende do que o seu inconsciente se mantém ali, né? E aí, inclusive, a gente observa dentro dessa prisão que um atrai o outro, né? Ou repele o outro justamente por essas emoções, né? Então, muito interessante. Tipo, a Suzane, ela quer se aproximar na cadeia de pessoas de poder. Então, ela quer se aproximar da Sandrão, que é a chefe da cadeia. É o que alimenta o ego dela, né? Ela quer se sentir ela provavelmente tem alguma personalidade narcisista dentro dela. E ao contrário, né? Tem uns que se sentem excluídos enfim. Eu sei que eu fiquei pensando sobre isso, né? E aí passou, e aí eu lembrei de um livro que eu li esse ano, que não é muito conhecido, mas que eu acho que todo mundo devia ler, que tá até sujo, de tanto que eu levo ele pra todo lugar, que é A Aceitação Radical, da Tara Brach. Ela é uma budista, sempre seguiu os princípios do budismo, e terapeuta também. E após muitas, né, que normalmente eu falo que é a ferida de Kiron, né, todos os terapeutas normalmente passam por grandes provações na vida. Após passar por muitas, ela viu como ela conseguiu melhorar esse lado emocional e denso dentro da gente. Então, o que eu quero falar sobre esse lado dentro da gente? Quando uma pessoa sente raiva, normalmente ela faz duas vias dela. Ou ela entra dentro da raiva e ela se transforma em um animal feroz e ela grita com todo mundo, ela bate, enfim,
tem várias... Todos nós já entramos nisso, né? Em algum momento a gente perde as estribeiras, que a gente fala, e muitas vezes a pessoa entra tanto que ela nem lembra o que ela fez. Entra o caso, por exemplo, que a Elise Matsunaga fala em Tremembé, que ela matou o marido dela porque ela ficou cega de raiva. Porque se ela tivesse planejado, ela não teria matado ele no apartamento. Ela teria levado ele para algum outro lugar e planejado isso melhor. E já existe a outro tipo de raiva, né? Que eu acho que talvez é uma pessoa que tem uma inteligência um pouco maior, mas ainda não conseguiu, acha que só racionalizar o sentimento é o suficiente, mas não é. Que é aquela pessoa que ela sente raiva, só que ela aprendeu ou foi ensinada na vida que se transformar como um animal raivoso é feio, pode causar danos normalmente para você mesmo, né? Pode prejudicar outras pessoas, enfim, é um ato que é destrutivo. Ela aprendeu isso, ela aprendeu que independente do jeito que você age, ele é destrutivo, então você guarda pra você. E aí você pode fazer isso com várias coisas. Então, se você já tiver uma personalidade meio vingativa, talvez, provavelmente, o lado da Suzane von Richthofen, ela vai programar algum jeito dela vingar de alguém daquele momento, que foi o caso dos pais dela, que eram controladores com ela, como, né, pais não queriam que ela namorasse com o namorado, e ela planejou todo aquele ato horroroso que ela fez. E alguns outros, né? Existe também, por exemplo, já que essa pessoa não tem essa habilidade vingativa, ela vai tentar esquecer, ela vai guardar isso dentro dela, e em algum momento isso vai se manifestar de outro jeito, ou como doença, ou como alguns outros distúrbios psicossomáticos, psiquiátricos, que eu acredito que são muitos, que isso vai gerando dentro da gente dissociação. Porque se nós somos feitos de sentimentos bons e luz, né? Se a gente fica guardando essas densidades dentro da gente, não tem como se misturar. Água e óleo não se misturam. E aí isso vai gerando dentro da gente pequenos buracos, né? Dissociativos. E a gente vai perdendo a nossa essência, a gente vai se afastando do nosso eu verdadeiro. E esse caso é muito mais complexo e é o que a maioria das pessoas hoje em dia são, ao meu ver. Ao meu ver, ainda existe pessoas explosivas, é claro, mas na minha realidade eu percebo que existe mais esse segundo modelo. Eu vou me colocar dentro dele, inclusive, que é sentir muito, sentir as coisas intensamente, mas ter a habilidade de escondê-las dentro de você. Você criar uma fuga dentro de você. Aí você... Hoje em dia é tão fácil a gente fugir das coisas, né? A gente tem TV, a gente tem ilícitos, a gente tem tecnologia, Instagram, Reels. A gente, tipo, é tão comum, assim, eu tô pensando em uma coisa, eu abro o Reels no Instagram, fico 10 minutos e já esqueci completamente o que eu tava pensando. E aí a gente cria uma alienação no nosso eu, né? E aí passou. A gente fala, não, passou. Mas verdadeiramente passou? E aí a gente, tipo, esse também... E aí o autoconhecimento, né? O despertar, quando você volta pra dentro de si, tudo isso volta intensamente, de algum modo. E aí eu me deparava de como que eu ia lidar com isso. Então, ressignifique, aceite. Ou então, se a gente for entrar dentro das religiões, né? Pode ensinar, tipo, rejeite. Você tá com raiva? Não aceite ela não faz parte de você, deixa ela pra lá. E aí você entra em culpa. Cara, e aí você tem carrossel de coisas que nem sei se eu vou ficar perdendo meu tempo pra falar. Mas normalmente é um julgamento. Por que eu tô sentindo raiva? Por que eu tô sentindo inveja? Eu não posso sentir isso. Eu vou cortar esse sentimento. Cortei. Pronto, não sinto mais. Cara, se alguma pessoa falar pra mim que tem esse comportamento que adianta, eu quero estudar essa pessoa, porque não existe isso. Não tem como. Não é assim que a gente funciona. Não seria justo e nem correto se fosse assim. E aí entra a nossa
a habilidade humana de lucidez, que não é à toa que combina com luz, ou a consciência, né? Que é trazer isso para a luz. Aí eu posso trazer vários conceitos, Carl Jung, junção, luz e sombra. Igreja Católica traz Jesus como as boas novas, as novas do amor, as novas do perdão. O perdão é a única saída. Então, vamos voltar nessas linguagens figurais. E aí, como que a gente perdoa alguém? Se perdoar é simplesmente o ato de você esquecer o que aquela pessoa fez. O verdadeiro perdão, ele se parte daquele que você perdoa a pessoa e você simplesmente não vai lembrar daquilo. Se alguém comentar com você assim, você tava chateado ou com raiva daquela pessoa, você fica, nossa, nem lembro o motivo. Esse é o verdadeiro perdão. As pessoas confundem muito o perdão com o ignorar, o passar. O verdadeiro perdão é aquele que, às vezes, você pode até lembrar o que a pessoa fez, mas não te machuca, não te gera nenhuma emoção, não te gera nenhum aperto. Você pode lembrar que a pessoa te deu um tapa na cara em algum momento, você perdoou, mas você não vai sentir a dor daquele tapa. Ou a pessoa te ofendeu em algum momento, você perdoou, mas você não vai sentir mais aquela dor. Você vai achar aquilo tipo, nossa, que besteira, por que eu fiquei chateada com isso? Esse é o verdadeiro perdão. E isso gera dentro da gente uma grande alquimia que a gente não dá valor ou percepção, né? Se a gente for observar que nós somos espelhos do que somos, né? Tudo que a gente vive ao nosso redor é um grande espelho do que a gente é. Cada sentimento, cada emoção que uma pessoa traz pra dentro de você, você não pode terceirizar ela. Esse é um ponto número 1. Porque se ela gerou isso dentro de você, é algo que você tem. É algo que você tem que olhar e é algo que você tem que trabalhar. Por quê? Porque uma pessoa pode cometer uma atitude e gerar emoção em uma e em 10 nenhuma. Vai ser aquela coisa assim, que uma pessoa... Nossa, acontece tanto comigo, uma pessoa faz alguma coisa, eu fico chateada, eu falo com a minha amiga, você não ficou chateada com o que essa pessoa fez? Ela fala, não, nem percebi. Porque provavelmente é uma ferida que se remetia só a mim. Então, esse é o número 1. Então, eu não posso terceirizar isso para outra pessoa. Eu tenho que, inclusive, agradecer para outra pessoa por ela ter me dado essa oportunidade. Porque é uma grande oportunidade ter um gatilho dentro de você. Algo que a nossa sociedade... Gente, meu irmão, né? Algo que a nossa sociedade de geração tenta... não, gatilho, sai fora, sai, tchau. Gente, gatilho é riquíssimo. Só que a gente tem que saber lidar com ele. Como tudo na vida, né? Se a gente recebe um grande presente e a gente não sabe lidar com ele, ele pode ser uma dádiva ou não. Pode ser uma dor. Então, se eu ganho um carro pode ser uma grande dádiva, mas se eu não sei dirigir, se eu não tenho responsabilidade, também não pode ser uma. Então, os presentes, o que a vida oferta depende do mesmo jeito que você vai fazer, o que você vai fazer com isso, né? Então, esse é o ponto número 1. Não terceirize nunca uma emoção sua. Isso é um passo muito importante. Porque você vai cair na fuga e na ilusão. Se você tem essa emoção, honre que ela é sua. O segundo é, não esconda. Por favor, não esconda. É até às vezes melhor você virar como um animal raivoso, mas não esconda ela. Porque às vezes ela fica escondida por anos e anos, vidas e vidas, e nunca vai sair. Então não esconda. Honre ela. E aí, perdoa. Mas vou perdoar como, né? O perdão, ele realmente é só pra quem ama, de verdade. Então, se você se amar, a um certo ponto que a gente pode dizer amor incondicional, aí você se perdoa. O que eu posso dizer sobre isso? Quando a gente perdoa alguém, normalmente a gente tem que ter amor por essa pessoa. Amor incondicional por ela é o jeito mais fácil de você conseguir perdoar alguém. Então, a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela me ama incondicionalmente. Eu sou a filha dela. E isso, sempre senti um amor verdadeiro e incondicional por parte da minha mãe. Tantas vezes eu já causei chateação pra ela. Peguei um sapato dela e sumi com o sapato. Estraguei alguma coisa. Enfim, ou coisas até mais graves. E a minha mãe, ela nem deve lembrar disso.
Às vezes eu comento alguma coisa, nossa, mãe, lembra que eu fiz isso? Ela, nossa, eu nem lembrava. Ela me perdoou, porque ela me ama. Então, existe algo dentro da gente que é a capacidade da alquimia. E só assim é a verdadeira cura, que é o que Jesus fala, que ele traz as boas novas, que é a capacidade do amor, da compaixão. Que Jesus explica isso pra gente muito bem durante a sua morte. Quando as pessoas batiam na cara dele, ele dava outra face. E ele falava, eu te perdoo. Quando ele estava do lado de um bandido e fala, você está perdoado, hoje eu e você estamos no paraíso. Ele pede para Deus o tempo inteiro, durante todas as suas chibatadas, que perdoa as pessoas. No fundo, ele sabe que essa é uma grande forma dele se libertar daquilo. Porque você imagina, se ele nutre raiva ou revolta diante daquilo, como ele vai conseguir a iluminação dele? Que a última frase dele é que diante disso tudo, de todos os gatilhos que podiam gerar emoções densas, ele vira e fala, eu venci o mundo, eu não sou do mundo, eu vim e venci o mundo. E eu sou a ressurreição e a vida, e mostra ele se ascendendo. Olha que a gente nunca talvez observou por esse lado. E a gente observou por um lado de que, tipo, tudo bem, tá batendo na sua cara, aceita. Aí vem aquela revolta dentro da gente, mas se Jesus aceitou, eu vou aceitar, porque senão eu vou ficar com culpa. E aí gerava culpa dentro da gente. Nossa, por que se Jesus fez isso, eu não fiz? Culpa, julgamento. Gente, não é assim, tá? Isso é ir sempre pros velhos padrões. Não é assim que a gente vai fazer uma alquimia verdadeira. Uma alquimia verdadeira é quando a gente pega algo denso e traz para a luz. Tem um conto que a Lúcia Helena conta, assim, algumas palestras delas, que eu acho muito interessante. Que é como que algumas pessoas resolvem alguns conflitos no mundo externo. Então, tem duas crianças brigando por um brinquedo, né? A criança A e a criança B querem o mesmo brinquedo e eles vão brigar. Então, tem que vir um adulto que ele tá um pouco mais evoluído do que aquelas crianças. E ele vai chegar para as crianças e vai tentar, com as crianças, trazer alguma ordem. Olha, você vai brincar um pouco com esse brinquedo, você vai brincar um pouco com aquele. Olha, tem um outro brinquedo semelhante. Então, de acordo com uma negociação, ele vai trazer uma lucidez naquela questão, né? Ou então, dois pais, um pai A e um pai B, brigando entre si de questões de criação do filho, né? Ah, mas o certo é criar meu filho assim, não, o certo é criar assim. E eles vão entrar em conflito. Então, tem que vir um avô que tem uma vivência maior, uma lucidez maior em relação àquele quesito e falar, gente, vocês estão brigando por isso, mas veja a minha experiência, veja isso. Então, ele vai trazer lucidez àquela situação. Então, quando a gente vai falar de conflitos internos, a gente tem que trazer, como eu falo, a roda de Sansara, né? Que é uma imagem que sempre me causou um grande fascínio. Que tem vários, digamos assim, hábitos humanos, então a raiva, o medo, e eles brigando ali entre si, e Buda por fora, olhando para aquela situação. Só olhando, não julgando, mas olhando, ele tá vendo. E se isso não seria a nossa consciência, né? Então, a capacidade de a gente olhar as nossas batalhas internas e olhar para ela e falar e conversar com ela. Não julgar, não esconder, não apontar dedos, mas olhar, trazer luz para elas. Então, nesse livro, a Tara ensina, assim, muitas vezes, coisas densas e intensas que a gente tem, que quando a gente adquire a capacidade de a gente olhar, a gente entende a raiz daquilo e traz compaixão. Ela falou que uma vez ela estava brigando com o filho e aí ela viu uma imagem dela empurrando o filho. Uma imagem horrorosa, se você for parar pra pensar. Uma mãe querendo empurrar o filho, né? E aí, e quantas vezes a gente tem isso? Gente, pelo amor de Deus. Às vezes imagina empurrar uma pessoa, imagina bater uma coisa. Normal, isso é normal das nossas emoções densas. Bem parar de falar que não tem, que todo mundo tem. Tem uns que tem uma quantidade maior, temos que ter uma quantidade menor, mas às vezes a gente tem esses gatilhos.
E aí ela veio a primeira, não, tira. Aí ela, calma, eu aprendi que isso não adianta. Então ela sentou. Esse é um grande ponto. A nossa consciência, você tem que trazer para dentro de si um momento de silêncio e quietude, como Jesus ia meditar nos montes. Então, a gente tem que procurar ter essa rotina. Então, ela sentou e ela trouxe essa emoção e esse sentimento à tona. Então, ela viu que era só um medo que ela tinha do filho cair. O filho estava andando rápido na cozinha, ela tinha medo do filho cair. Então, ou seja, veio gerado do medo. E aí ela trouxe um acolhimento, uma compaixão de tipo assim, eu amo muito meu filho, por isso que eu tenho medo que ele se machuque. E aí aquilo vai se dissolvendo dentro dela e ela esquece até que ela teve aquilo. E aí eu comecei a trazer isso para algumas emoções minhas. Eu falo que não é algo fácil. Principalmente quando às vezes a gente perde um pouco essa rotina de se sentar, a gente cai na densidade. Que é o caso que eu acho que é Tremembé, já estão totalmente perdidos ali na densidade deles ali, né? Então, por isso que a gente tem sempre um eterno orar e vigiar. Mas aí, quando você senta e você chama essas emoções para dentro de si e traz entendimento, sem julgamento, entende? Se perdoa por isso. Tipo, é para isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui só para se perdoar e se amar. Não tem motivo de julgamento, sabe? O julgamento, ele... Em qual momento que você foi julgado que foi bom pra você? Em qual momento que você julgou os outros que foi bom pros outros? O julgamento, ele gera tantas coisas. E ele é tão inerente na nossa sociedade, muitas vezes romantizado, sabe? É algo que eu realmente queria transmutar. Porque é péssimo, né? Então, como eu disse da autocrítica, como eu disse disso tudo, assim, não adianta você racionalizar emoções. Não adianta. É interessante você entender o motivo daquilo, então, às vezes, você tem que usar um pouco do seu lado racional, mas você tem que acolher e amar. Você tem que perdoar, né? É só assim que vai entrar em um poço alquímico dentro de você, e aí você vai trazer um sentimento leve de compaixão, e aí vem o perdão. E aí, com o tempo que eu fui fazendo isso, eu comecei a ver que, gente, tantas coisas melhoraram. Isso é muito com o tempo, sabe? Às vezes acontece uma situação na minha vida, assim, que repete alguma situação anterior. E eu vejo que não me abala. E aí eu fico, tipo, até emocionada. Eu fico, gente do céu, realmente. Lógico que é com o tempo, lógico que é com muita paciência, lógico que é com muito carinho. Mas foi o que a minha psicóloga me disse, eu não tinha me tocado, né? Eu conversei com ela, falei, nossa, eu acho que eu realmente mudei. Essa situação não me abala, eu tô tranquila com isso. Não tá me gerando angústia, não tá me gerando isso. Ela falou, Bárbara, você se perdoou. E eu lembrei desse livro. Eu lembrei que isso tá vira e mexe, eu tento trazer isso pra dentro de mim. Eu tento amar situações, por mais que às vezes elas não são amáveis. E parece que vai ficando tão automático, tipo, ontem eu assistindo essa série mesmo, eu consegui trazer compaixões para várias pessoas que cometeram crimes horrorosos, mas por entender que às vezes eles se deixaram levar por emoções densas, porque é tão difícil a gente, às vezes, controlar as nossas emoções, né? Isso eu acho que é um dos maiores motivos humanos da gente estar aqui. É a gente evoluir, é a gente ascender, né? Buda, antes de ter a sua iluminação, né, durante a meditação, ele fala que aparece demônios para ele, né? E aí ele pega e vira e fala, Maia, vamos tomar um café, né? Maia, ele trata Maia amorosamente. Ele não exclui Maia, ele observa Maia, que é a ilusão, né, na história do budismo. E então ele acolhe Maia. Ele sabe que Maia existe, ele não ignora mais Maia. Ele ama, ele enxerga Maia. Então, talvez seja essa a grande chave da nossa evolução, da nossa ascensão.
E se a gente for pensar isso a nível neurociência, as nossas emoções estão no nosso cérebro inferior. E essa habilidade de a gente conseguir olhar por fora estão no nosso cérebro superior, que é o cérebro exclusivamente humano, né? Onde tem discernimento, a consciência. Então, talvez a grande habilidade humana que nós temos é justamente poder sair da caixa e olhar as situações por fora. Não ser essas emoções, né? Ter estratégias e ter sentimentos ao mesmo tempo. Porque só estratégia, isso um chat GPT é. Só emoções, isso um cachorro é. O que faz a gente ser humano é ter a junção dos dois. E cada vez que a gente adquire mais essa habilidade, mais evoluído e mais ascensionado e mais equilibrado nós somos. Não tem como a gente se equilibrar se a gente não conseguir equilibrar nossas emoções. Não tem como a gente se equilibrar se a gente não trazer luz à nossa sombra. Não adianta esconder. Não adianta. Que aí a gente vai procurar cada vez mais mecanismos para fuga. Álcool, drogas, esse boom de doenças psiquiátricas. O que é uma psique doente se não é mais nada menos do que a fuga do seu próprio ser? As pessoas, quando a gente eu tô na psiquiatria, são pessoas tão alienadas, tão perdidas, elas nem sabem mais quem ela é. A bagunça ali tá tão grande que é como se você entrasse naquela casa de acumuladores que você não consegue nem achar o banheiro. Tanta coisa acumulada. E é isso, a energia de compaixão e de perdão também ela é aos poucos, né? O perdão, ele é aos poucos. A gente vai começar a perdoar amando aquela pessoa, né? Então, vamos supor, eu sumi o sapato da minha mãe. Nas primeiras semanas, minha mãe não vai querer olhar pra minha cara. Mas depois ela vai me olhando, ela vai me amando, lembrando daquele sentimento de amor, amor, amor. E aí ela esquece a sandália. E que ela vê que a sandália não importa, né? O que importa é o sentimento que eu tenho por ela. Ela não caiu nessa grande ilusão de um objeto material, por exemplo. Ela trouxe isso pra consciência, ela não. Uma sandália eu compro outra, tudo bem, uma sandália, eu fico descalço, mas eu quero ter a minha filha. E aí isso é o lado emocional e racional junto. E aí isso gera o perdão. Isso muitas vezes inconsciente. Então, se a gente aprender essa grande alquimia na nossa consciência, se a gente começar a treinar isso dentro da gente, coisa que a gente não foi treinado pela nossa criação ocidental, e eu nem sei se oriental também, apesar disso ser um ensinamento budista, dentro do católico, por exemplo, a paixão de Cristo era nada mais, nada menos que um lindo passeio de uma alquimia, né? Que ele conta todos os sofrimentos que um humano pode sentir durante uma vida, porque ele passa fome, ele passa humilhação, a mãe dele vê ele morrendo, ele vê a traição do amigo, parece que ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, que eu acho que foi uma habilidade tão grande de Deus de mostrar pra gente todos os sofrimentos humanos em um passeio, tirando isso os 40 dias no deserto, enfim, e Jesus, o jeito que Jesus agiu naqueles momentos, né? Ele trouxe amor para aquela situação de tanta dor. E assim ele venceu. Né? Será que se ele tivesse entrado nas emoções da raiva, do medo, enfim, né, muito plausível do que ele passou, será que ele conseguiria ascender? Será que ele não ficaria preso às emoções e às densidades humanas? Será que é isso que nos mantém preso à roda reencarnatória de Sansara? Eu acredito que sim. Eu acredito que a grande ascensão e evolução humana é quando a gente deixa todas essas densidades, porque essas densidades não são Deus. Então, como a gente vai conseguir se unir no reino do céu se a gente carrega isso dentro da gente? Não tem como a gente entrar impuro lá ainda. E como que a gente traz pureza? Como que a gente pega uma água impura e coloca ela como pura? A gente filtra, a gente coloca agentes de pureza, limpadores.
Então, a gente faz uma alquimia. A alquimia, ela é uma capacidade inerente humana. Tem várias pessoas que pegam alquimia com bruxos, com caldeirões, com... Gente, calma, tipo assim, não é assim. Ela é consciência, Deus deu pra gente a consciência. Então, o que um cozinheiro faz? Ele pega um camarão todo feião lá, comprado no mercado, ele faz um risoto com tempero, né? E isso tudo gera alguns princípios, que é a atenção no agora, conhecimento, criatividade. Então, se a gente começar a trazer esses princípios alquímicos para tudo que a gente faz na nossa vida, talvez a gente consiga viver uma vida mais fácil e tranquila e leve, porque a gente traz Deus para tudo que a gente vive. Então, primeiramente, a gente tem que viver no agora. Como que eu vou, por exemplo, transmutar emoções, sendo que eu tô pensando no que eu fiz, no que eu deixei de fazer ou no que eu vou fazer? Cara, isso já tá bagunçando o seu cérebro. A consciência, ela só funciona aqui e agora. O meu passado, eu não lembro o que tinha na minha consciência, no meu futuro, não. A consciência, ela só funciona no presente. Não existe consciência passada e consciência futura. Existem memórias, e memórias são distorcidas por cada um. Pode ter 10 pessoas. Eu vou contar uma história, fulano outra, Beltrano outra. Memórias são acontecimentos distorcidos. Cada um vai lembrar de acordo com a sua ferida ali. Então, a consciência, ela tá aqui no agora. Então, se isso aconteceu, veio uma emoção, eu vou ter que sentar no aqui e no agora. Se meu cérebro tá muito ansioso ou muito preso no passado, tem algumas técnicas pra gente sentar no aqui e no agora. Eu gosto de observar o ambiente, então eu sento, eu pego a minha mesa, eu sinto a textura dela, eu sinto a textura do meu cabelo, eu respiro, eu imagino o ar descendo pelo meu pulmão e saindo. Conte 3 coisas que você vê ao seu redor e aí você traz o seu cérebro automaticamente pro presente, porque ele tá observando agora. Depois que você sente que você conseguiu silenciar a ansiedade ou o passado, você respira e aí você fala, tá autorizado a sentir essa emoção. Muitas vezes ela vai doer, em mim dói muito. Aperto, angústia, mas você autoriza. Se autoriza, começa a falar como você é corajoso de sentir ela, que ela é bem-vinda. Chama ela para tomar um café, assim como fizeram com Maia. E ela vai te contar alguma coisa. Às vezes vem alguma imagem na sua cabeça, às vezes vem algum outro sentimento junto, às vezes vem alguma intuição, mas ela vai te contar alguma coisa, sabe? Às vezes vem alguma dor no corpo, normalmente vem muita dor no corpo, eu sinto, assim, já tô imitando pra vocês, vem uma pressão aqui no meu pescoço, que eu cansada, né? Então, uma emoção que tá me cansando. E aí eu pego e trago amor pra ela, eu reconheço que tá tudo bem, tô orgulhosa de mim, de ter deixado ela vir. Se ela me trazer alguma imagem, eu vejo essa imagem com olhos de amor, perdoo as outras pessoas, conto pra mim uma outra história. Falo que o outro também tá perdido nas mesmas dores que eu. Estamos todos juntos nessa jornada. Amo o outro. Às vezes eu imagino um rio fluindo, lavando. Cara, vai vindo. Isso é o seu lado humano criativo. No início parece que você tá meio, cara, eu tô fazendo certo, mas deixa fluir. E eu te garanto que é muito bom. E melhor ainda, né? Comprem um livro da Tyra Bank, o Bright. Ela também tem um canal no YouTube que tem algumas meditações. O livro tem algumas meditações que ela tem muito mais propriedade que eu, né? Porque é o trabalho da vida inteira dela aí. Incrível, sabe? Então é isso, gente. Queria só passar algo pra vocês que eu acho que foi muito importante pra mim. E que a gente consiga melhorar por aí. Beijão.